Olá, tudo bem, gente? Voltamos com mais um Conexões. Muito feliz desse Conexões, porque é uma realização de um sonho e um sonho lindo que não é só meu, mas de várias pessoas que eu conheço, que é uma mulher negra, associate manager, numa posição linda de liderança que eu não quero nem perder tempo no início, porque eu sei que o bate-papo vai ser incrível e eu vou passar a bola para ela, porque, como eu sempre falei no Construindo Conexões, não é sobre mim, é sobre as minhas conexões que eu quero partilhar com o mundo. E essa eu faço questão que todo mundo conheça. Então, Mel, é com você. Se apresente, por favor. É sobre nós, que alegria estar aqui, obrigada pela abertura de espaço, estou muito feliz de estar aqui com você, te conhecer hoje e parece que a gente já se conhece há tantos anos, né, coisa boa, enaltecer esse seu trabalho, parabéns, acho que é muito bacana, iniciativas como essas, que enaltecem a nossa população, que a gente se sente em casa, estamos entre os nossos e falando para nós, né? Então eu fico muito feliz de estar aqui com você. A gente já mudou o tom da voz, né? Mas vamos lá. Eu sou a Melissa Cassimiro. Melissa Cassimiro, eu sou advogada. Eu trabalho numa grande empresa de consultoria. Eu tenho uma liderança de equipe em contratos imobiliários para uma empresa de clientes de telecom. Então eu cuido de quase 12 mil contratos em todo o Brasil. Sou pós-graduanda em negócios imobiliários. Eu sou percussionista, né, de um bloco feminino chamado Iluobadmin, é um bloco afro que coloca 450 mulheres na rua. E eu sou uma travesti, né? Gosto de falar, reforçar sempre isso. Eu gosto de reforçar essa minha identidade travesti dentro deste universo feminino. E gosto de fazer parte de todos os coletivos que eu possa achar para trazer no mínimo de equidade para uma população LGBT e para uma população preta. Então eu faço parte de um coletivo chamado Caneca na Mesa, né? E a grande provocação do Caneca na Mesa é: você colocaria essa caneca na sua mesa de trabalho? E é uma caneca com as cores da bandeira LGBT. Né? Eu também trabalho, dentro dos grupos de afinidade da Accenture, que é a consultoria que eu trabalho. Eu faço parte do Pride, que é o comitê de diversidade, e agora, mais recente, no Color Brave, que é o comitê racial. Eu gosto de falar em todos os locais que eu não sou uma especialista em diversidade e inclusão, não me coloco, né? Eu acho que tem pessoas maravilhosas neste mercado, que é o Guilherme Gobato, que é a Cris Kerr, tem uma série de pessoas que trabalham com isso, estudam sobre isso, mas eu não posso me furtar que eu sou muito beneficiada de diversidade e inclusão, né? Porque hoje eu estou numa posição de liderança, então eu me beneficio eu me beneficio da inclusão, sem dúvida nenhuma. E eu gosto de falar que o meu objetivo de vida é, dentro da representatividade que este corpo representa, aumentar a vida, a expectativa média de vida de corpos transgêneros, né? Meninas trans como eu, infelizmente a gente vive até os 35 anos. Né, pessoas cisgêneras, eu sou transgênera, né? Então, quando eu sou uma pessoa transgênera, significa que o gênero que hoje eu exerço, né, que eu performo, é além do gênero do qual eu nasci, do meu sexo biológico, né? Então, eu sou uma pessoa transgênera. Então, Vivi é uma pessoa que nasceu mulher e performa mulher, né? Então, assim, então é uma pessoa cisgênera. Então eu tenho que falar essas diferenças, porque às vezes eu falo Importante. de uma forma tão rápida que as pessoas falam: o que é cisgênera, o que é transgênero? Então é isso. Eu sou uma pessoa transgênera, né? Eu gosto de politicamente me afirmar como uma travesti. E aí a gente vai contar isso mais para frente, porque que eu gosto
de me afirmar como uma travesti em Uhum. decorrência de tudo que a gente viu essa população passar nos anos 80 e o quanto de inclusão que essas pessoas não são beneficiadas, né? Verdade. Pessoas trans ocupam somente 10% do mercado de trabalho. E quando ocupam 10% do mercado de trabalho, muitas vezes estão em profissões que é extremamente estereotipadas. Então, é beleza, são aquelas profissões que normalmente a pessoa não enxerga quem está do outro lado. Então, tem muitas trans trabalhando em telemarketing, que não é nenhum problema. Né? Eu acho Uhum. que a gente tem que beneficiar das profissões, da CLT, do mercado de trabalho e dos seus benefícios, mas a gente também tem que olhar, a gente tem que galgar, né? Eu sempre fatio a população trans em 3 níveis, né? O primeiro nível tem trans extremamente qualificadas que poderiam ocupar posições de liderança em qualquer lugar e hoje não Uhum. estão nem inclusas no mercado de trabalho por conta do preconceito, né? E esse preconceito é o machismo, é o patriarcado, é a Uhum. heteronormatividade, né? É... Tem aquela outra população trans que ainda não é visível em lugar nenhum, né? E é aí que a gente precisa, enquanto sociedade civil, arrumar essas soluções para essa população, né? Porque são Uhum. populações de meninas que realmente não sobrevivem até os 35 anos, que estão em 90% na prostituição, que sofrem uma ruptura familiar muito cedo, né? Uhum. Isso significa aos 13 anos. Né? Então, vamos imaginar que o que é tirar uma criança de 13 anos do ambiente familiar aos 13 anos? Por falta de aceitação, né, meu? Eu falo que as grandes demandas da população trans é afeto e acesso. E quando eu falo acesso, é acesso no ambiente familiar, porque vai sofrer uma ruptura muito cedo, é acesso Uhum. no ambiente escolar, porque o mundo ainda gira de uma forma binária, e é isso Uhum. que eu gosto de desconstruir, coloco travestis dentro da pluralidade feminina, porque a gente não pode enxergar um mundo binário, né? Eu gosto muito de falar que nos anos 90 ainda era tabu, ou a gente discutia com muito preconceito, a questão das relações homoafetivas. Uhum. E isso porque, em maio de 1990, e é uma palavra errada, o homossexualismo, não existe homossexualismo, deixou de ser considerado pela OMS como uma perturbação mental. Caiu, né? Então, fala-se sobre homossexualidade. Em Uhum. 2018, o que caiu foi o transexualismo, também uma outra palavra errada, né? Porque viam pessoas transexuais como portadoras de uma doença mental, era considerado um distúrbio mental. E isso deixou de existir 28 anos depois, né? Em Uhum. 2018. E eu gosto de falar sempre que a gente já está vivendo uma revolução, que ela é visível, né? Basta sair na rua, que é a revolução de gênero. A gente cada vez mais está falando de pessoas não binárias. São as próximas Uhum. pessoas que a gente vai incluir dentro da sociedade, né? São pessoas que não se identificam nem como homem, nem como mulher, ou como se identificam como os dois. E aí é esse trabalho que a gente precisa fazer para que essas pessoas estejam inclusas e não segregadas como as trans foram, né? Eu que nasci nos anos 80, eu vejo que nós trans, nós fomos colocadas num papel à margem da sociedade, Uhum. E, meu, né? uma dúvida, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes de começarmos a gravar, e a gente está falando muito de liderança, de representatividade, né,
da importância dessa representatividade e porque por si só a nossa posição hoje é um ato de ativismo, né? Estarmos em cadeiras, em posições de tomada de decisão, eu falo isso eu até como uma gestora, hoje eu sei que estar ali ocupando aquela posição é um ato de ativismo. E você, Mel, como você enxerga isso? Essa liderança para você? Como é uma liderança sendo inclusiva? A gente fala muito aí nos termos corporativos de liderança 5.0, liderança pós-Covid, enfim, liderança do novo normal, que a gente já não aguenta mais falar do novo normal, porque nós estamos vivendo o novo normal. Mas o que é essa liderança para você, na tua visão, Mel? Passou já por tudo isso na vida. Vivi, eu não tenho dúvida que liderança, para mim, tem alguém me pagando. Eu tenho uma empresa, eu tenho regras da empresa, eu tenho um cliente para atender, eu tenho que atender as expectativas deste cliente, mas, para mim, liderança e o diferencial que eu exerço nessa liderança, e até por conta da minha história, para mim, é entender que cada pessoa é diferente, que cada pessoa vai trazer valores diferentes, distintos, elas vêm de diversos lugares, e eu preciso explorar quais são as qualidades dessas pessoas. Então, lá onde eu trabalho, elas já fizeram um teste, cada pessoa que entra, ela faz um teste de uma empresa chamada, acho que é Gallup, alguma coisa assim. E aparece quais são as principais fortalezas, né? E é engraçado, né? Esse Gallup, ele trabalha com 34 fortalezas e você vai respondendo questões em 10 segundos. Você tem que responder aquela questão, senão você já não tem mais oportunidade de respondê-la. E ali no final vai te dar um extrato de como você trabalha. Então eu gosto muito de ler o Gallup das pessoas que trabalham comigo e observar quem são essas pessoas, onde ela tem facilidade, porque eu tenho que explorar essa facilidade, né? Eu não gosto de trabalhar a última fortaleza que a pessoa tem. Eu tenho que trabalhar as 5 primeiras, as 10 primeiras, para que essa pessoa renda dentro do que é habilidade para ela. Né? Vou passar, claro, eu vou sempre, na minha forma de liderança, passar qual que é o objetivo da área, o que é preciso, mas eu tenho que pegar as fortalezas dessas pessoas, aliadas à minha, para que essa equipe desenvolva um trabalho em conjunto e a gente possa entregar um diferencial. A gente fala tanto em inovação, e inovação também passa por isso, né? A inovação também vai passar por a gente reconhecer quais são as fortalezas das pessoas, explorar essas fortalezas e dar um passo a mais, né? Os processos hoje são sempre muito curtos, né? A gente tem que apresentar resultados diferenciados num curto período de tempo, um processo que é vigente hoje, talvez já não seja mais vigente daqui a 2 anos, e as nossas empresas não querem enxergar isso neste período, quer sempre enxergar mais. Então, a inovação também vem nisso, vem reconhecer as características de cada colaborador. Pertencimento, para mim, é muito importante. Eu gosto muito que as pessoas que trabalham comigo sintam-se pertencentes àquele grupo e saiba que ela está ali para colaborar para a vida dela, em primeiro lugar. Ela tem que se sentir bem, ela tem que se sentir inclusa e pertencente, e entregando o resultado que a empresa precisa. Isso mudou um pouquinho não é que mudou um pouquinho, na verdade, a pandemia foi um desafio para todos nós, né? Sim. Hoje a gente tem Sem 4, dúvida. 5 reuniões por dia, é um desafio diferente. E conciliar, saber como cada pessoa está dentro do seu ambiente é muito importante, né? Porque as pessoas estão convivendo com os filhos 24 horas, né? E aí eu preciso saber minimamente qual que é a rotina desta pessoa para eu saber como ela vai trabalhar no dia a dia, né?
como que tá o horário de escola dos seus filhos, quem está te ajudando a fazer almoço, quem está te ajudando a fazer o lanche da tarde, para que essa pessoa se sinta útil dentro do ambiente de trabalho, nesse cenário novo que a gente tem. E Mel, você acha que é importante, né, e eu fico pensando aqui, porque eu tô divagando, tá tão gostoso, é tão gostoso se sentir esse sentimento de se achar, né? Enfim, e essa conversa me leva a isso. Então, por isso que eu fico divagando bastante do se encontrar, né? Dentro de uma posição de liderança, a gente sabe que a gente sofre muito com a síndrome do solitário, né? Eu sou a única mulher negra, né? No seu caso, então, eu imagino quanto mais deve ser solitário, porque você não tem ali, né, um grupinhos, né? Diferente de líderes padronizados, né? Que a gente tem aí no mercado corporativo, que sempre tem o clube do pôquer, né? O clube do jantar, enfim, né? A gente às vezes se sente solitário porque a gente não faz parte desses grupos e muitas vezes não é nem por opção nossa, é por restrição deles, né? Então, esse sentimento de pertencimento, de liderança que você falou agora, tem a ver com história? É importante a gente conhecer a nossa história para saber ali quando é o lugar exato que a gente precisa ter para comprar as nossas lutas ou quando a gente calar, você deu uma situação, se você quiser até compartilhar aqui qual é o seu principal problema no mundo corporativo até hoje, e ali ter que se calar decorrente disso. Então, quanto esse autocontrole, conhecendo a nossa história, desenvolve e nos ajuda a ter um autocontrole em liderança também, né? Que é o famoso ser estratégico. Aí, Vivi, nós vamos passar por 2 momentos, né? E aí, dentro das minhas subjetividades, por isso que eu vou falar que são 2 momentos. Eu, enquanto, já até em liderança, eu não tinha feito. Na verdade, eu estou em transição praticamente a vida toda, né? Eu tenho aquele sentimento de incômodo muito grande. Então, só para contar bem rápido, enquanto eu fazia estágio, qual foi o primeiro tapa que eu tomei na cara? Expressão de gênero, tá? Então, assim, identidade de gênero é a forma como a minha cabeça identifica, né? E isso tem uma explicação médica. Até a quinta primeira semana, até as 5 primeiras semanas enquanto feto, nós somos sexuais, né? Depois as gônadas vão ali colocando os hormônios que vão definir a nossa genitália e a nossa identidade de gênero. E isso acontece em semanas separadas. Então, a transgeneridade pode ter essa explicação, tá? Então, identidade de gênero é a forma que eu me identifico. Orientação sexual é a quem eu vou orientar o meu afeto. A quem eu oriento o afeto, né? Então, identidade e orientação é diferente. E expressão de gênero é a forma como eu me apresento. Isso vai muito na nossa roupa. E aí a expressão de gênero bate na minha cara quando tenho que fazer estágios a terno. No comecinho é lindo, mas como um colega que eu conversei ontem, ele fala que a gravata é o símbolo masculino, né? A identidade masculina é a gravata. Em algum momento eu não quero mais usar essa roupa, e aí eu não sei como que eu levo essa informação para casa. Como que eu vou levar, né, o investimento que os meus pais me fizeram a vida inteira para entregar um curso de direito, para entregar um exame de ordem, tanto que eu não fiz formatura, né? Eu fiz uma faculdade que não era de primeira linha, mas eu senti que eu cumpri a minha missão quando eu passei ali na OAB de primeira. E aí eu levei toda a minha família na OAB e meio que entreguei a carteira e falei, tá entregue. E aí eu fui procurar empresas multinacionais para trabalhar, porque o mundo do direito, da advocacia,
uma advocacia ortodoxa, né? Que a gente vê aí nos seriados, nas televisões, é aquela coisa de ir no fórum, de fazer audiência, e é aquele mundo muito machista, né? Com os costumes, e o costume é o terno e gravata. Então, esse é um ponto. Um segundo ponto, eu não me sentia pertencente, mesmo trabalhando numa multinacional, por mais que eu tivesse já quebrado o dress code. Uma das coisas que eu fiz numa multinacional foi quebrar o dress code, né? Eu usei calça social talvez por 6 meses, depois eu comecei a usar jeans, 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 jeans. O jeans foi apertando cada vez mais. Foi ficando cada vez mais colado, a sobrancelha foi ficando menor, a cor da base cada semana era uma, porque há 15 anos atrás a gente não tinha tantos produtos para nossa pele, Verdade. né? Então, eu sou uma pessoa que eu sou uma construção, né? Quando a gente fala que gênero é uma construção social, o corpo de uma pessoa transgênera, de uma pessoa transgênera é uma construção, né? O corpo trans é uma construção. Eu tive que fazer a construção do meu corpo, né? E passa por isso. E eu passei por toda essa transição, por isso que eu contei toda essa história. Eu passei por essa transição dentro de uma empresa, com o cabelo crescendo, com a sobrancelha. Ora, era a sobrancelha da Gwen Stefani, que era bem fininha. E isso daqui não vamos julgá-la, porque quem foi adolescente nos anos 90 e minhas amigas sabem disso, No Doubt era tudo. era tudo. Então não me julguem, tá? Enfim. E aí, então, eu não me sentia pertencente, porque a questão da identidade de gênero, eu demorei muito tempo para saber, né? E quando eu entrei nessa empresa multinacional aos 22 anos, que ali eu também sofro uma ruptura familiar, eu tenho que me agarrar naquele emprego, né? Me agarrar com todas as forças naquele emprego, porque eu não tinha um ninho para voltar. Isso era um fato. Mas eu também não sabia mais quem eu era. As pessoas todas me liam como um menino gay. Até ali tudo bem, acho que realmente eu sou, mas eu sentia, quer dizer, eu não me sentia, na verdade, né? Eu odeio a palavra eu nasci no corpo errado, porque eu não nasci no corpo errado, eu nasci no corpo certo. E a minha olha que coisa maravilhosa, a minha ancestralidade, né, me comunicou alguma coisa com o meu DNA para que eu pudesse fazer essa transformação corporal. E aí eu reverencio a Chica Manicongo, né, que é uma escravizada que viveu em Salvador no século XVI e foi morta queimada porque ela se vestia como uma mulher. E aí, Vivi, é a pergunta, a primeira provocação que eu gosto de fazer hoje nós temos uma sociedade binária, porque ela é totalmente eurocêntrica, ela é totalmente cristã, né? Nós fomos fundados nessa base do cristianismo, da heteronormatividade e também do binarismo. Mas a Chica Congo é uma pessoa que me traz uma informação ancestral que as nossas ancestralidade em África não era binária. E Chica Manicongo desfilava lindamente pelas ruas de Salvador, vestindo trajes femininos, não é uma coisa de agora, né? Essa leitura de binarismo era completamente nossa enquanto Ocidente, enquanto a gente tenta reproduzir uma leitura de um país eurocêntrico, mas a nossa ancestralidade em África não era binária. Então, conhecer a nossa história, para mim, é muito importante por conta também deste fator, né? Hoje, estar numa posição de liderança de um país que é completamente desigual, a gente fala, né? Eu falo de um lugar que é um país completamente desigual, que tem uma síndrome de Madame Bovary. Nós somos um país que
recebeu 50% de escravizados de África que foram tirados de seus países à força, ninguém veio aqui voluntariamente, que tiveram suas identidades apagadas quando entraram nos navios negreiros, e isso foi através de raspar o cabelo para misturar as etnias, né? Chegam aqui, trabalham sem receber um centavo, tiraram a nossa humanidade antes disso, né? Tiraram completamente a nossa humanidade. Então, eu preciso reconhecer a nossa história para que, minimamente, para que eu reconheça o valor da nossa identidade enquanto pessoas pretas, né? Eu nasci pelo menos na década de 80, eu passei pelos anos 80, 90, 2000, ouvindo atrocidades, microagressões a todo momento. Enquanto eu não estava na liderança, e eu estava em transição de gênero, eu sofria microagressões todos os dias. Eu tive que pegar dinheiro de hora extra, Vivi, e fazer uma cirurgia chamada cirurgia de feminização facial, porque eu tinha traços. Quem nasce pênis automaticamente recebe testosterona. A testosterona, ela vai te deixar com algumas características, e a minha característica mais marcante era um olhar mais fechado, porque a testosterona, ela para aqui. Ela para aqui na testa, então homens têm um olhar mais duro, né? E eu tive que recorrer a uma cirurgia que demorou 6 horas para fazer, porque eu tinha que tirar aquela característica, porque eu tinha um líder que era extremamente tóxico e ele me fazia de piada em cima dessas características da minha transição. Era o cabelo que estava crescendo, porque eu parecia jogador de futebol. E ali eu estava com aquela dúvida com relação à minha identidade de gênero, né? Eu já sabia, claro, já sabia que travestis existia, mas eu ficava pensando, se realmente eu sou uma travesti, como eu vou levar a travesti para o ambiente de trabalho? E aí eu tive que me submeter a uma cirurgia extremamente cara, por isso que eu defendo a pluralidade de pessoas transgêneras. As pessoas têm que ser da forma que elas são. A gente não precisa se enquadrar no padrão binário, né? Eu não preciso ser extremamente feminina. Não, o que vale é aqui, o que vale é aqui. Então, passou por isso também. E a nossa história, a nossa ancestralidade é importante por conta disso, né? Eu sabendo de onde eu vim, eu sabendo a história deste país, que a gente escravizou os nossos ancestrais por quase 400 anos, que essas pessoas não foram beneficiadas por Lei Áurea, elas simplesmente 14 de maio de 1888, elas foram colocadas na rua de um país que já começava a namorar uma ciência eugenista, que depois trouxe pessoas beneficiadas com terras para o Brasil, enquanto a gente estava sem nada. Então, eu preciso ter essa leitura de quem eu sou, e me orgulhar dela, né? E nunca me esquecer. Nunca, 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 nunca. Porque essas posições de liderança, Vivi, por mais que a empresa esteja trabalhando com diversidade, com inclusão, e por mais que eu tenha um presidente fantástico, a gente sabe que as estruturas em cima, elas ainda vão ler branquitude. Elas ainda vão esperar a branquitude, elas ainda querem enxergar a branquitude, e muitas vezes até quem está na base quer enxergar um líder que seja branco, né? Que seja hétero. Tem tudo isso também. Então, a desconstrução passa por todos os níveis. Não sei se eu respondi exatamente a sua pergunta, porque eu falei bastante agora. Super respondeu e basicamente é o que a gente vem lutando, né, meu? A gente
eu entendo que dentro das nossas posições de liderança e dentro do que a gente faz, que é um capítulo à parte, né? Quantas pessoas a gente conhece que trabalham com contratos imobiliários do segmento de telecom? Então, é um nicho, né? Então, esse nicho, ele prova que pode ser diverso, né? E foi o que você falou, a gente precisa saber de onde a gente veio, até para saber o que a gente tem que fazer no presente para poder viabilizar o futuro. E para mim é muito importante hoje estar aqui com você, porque a gente sabe que tem vários jovens que precisam de representatividade, né? Então, que precisam saber que dá para chegar. E aí, até para a gente fechar por conta do tempo, porque eu ficaria horas, na verdade, gravando aqui com você, e o que o Renan já comentou com a gente, vai ter que parte 1 e parte 2. Eu queria que você fechasse, Mel, falando o seguinte: o que recado que a Mel do mundo corporativo hoje daria para abrir oportunidades para outras Mels no mundo corporativo? Vivi, E eu estou de que é fazendo esse possível. recorte do mundo corporativo, sabe por quê? Porque é onde, no final do frigir dos ovos, é onde a gente vai precisar chegar, é onde vai mudar perspectivas para o futuro, né? Exato, porque passa pelo acesso, né? E o acesso, além de educação, além de saúde, é um trabalho. E que você tenha a sua identidade reconhecida neste trabalho. Para mim é muito importante, tem pessoas que fazem uma afirmação de gênero, né? Começa com a transição e termina na afirmação. E essas pessoas podem estar dentro dos nossos ambientes. Olha como é bom também a leitura de líderes que sejam amigos da diversidade, que apoiam a diversidade, que sejam aliados, porque muitas vezes você enxerga aquela pessoa, né? Você não entende qual que é o gênero daquela pessoa e o quanto é importante quem em diversidade e inclusão, acho que é muito importante ter o patrocínio da liderança, ambiente seguro, um canal de denúncia muito bem imparcial e políticas muito bem escritas. Empresa que trabalha com diversidade e inclusão precisam disso. Então, para que minimamente essa pessoa que está hoje dentro de uma empresa e queira ser reintegrada no gênero do qual se identifica, ela possa ser autêntica. Profissionais que são autênticos, pessoas que não precisam mentir, que no final de semana assistiu o jogo do Corinthians e porque está mentindo qual que é a sua orientação sexual e precisa saber qual que é a tabela do Brasileirão. Então, assim, essas pessoas que não precisam mentir, pessoas que são autênticas dentro do seu ambiente de trabalho, elas entregam 35% mais. Né? Então, para mim, enquanto uma líder, enquanto eu trabalho com contratos imobiliários, enquanto eu tenho uma carteira enorme, né, de contrato para telefonia de todo o Brasil, eu venho falar que as pessoas precisam ser autênticas dentro do seu ambiente de trabalho, né? Então, ela primeiro precisa se encontrar, olhar para si, identificar quem que ela é, qual que é a sua orientação, qual que é a sua identidade de gênero. Claro que ela tem que estar dentro desse tripé que eu te falei de ambiente seguro, patrocínio de liderança, Uhum. canal de denúncia. Eu acho que ela tem que estar realmente muito segura de onde ela está trabalhando para que ela mantenha o seu emprego, né? E pessoas que estão fora, as pessoas transgêneras que estão fora do mercado de trabalho, é aquilo. Eu não encontrei uma maçaneta do qual eu só virei, né? Significa que gerações anteriores à minha, Vivi, elas bateram muito em portas. Elas foram amaciando portas para que eu Uhum. virasse a maçaneta. E esse trabalho que a gente está fazendo aqui é justamente para que outras não precisem virar maçaneta. Elas encontrem portas abertas e possam simplesmente pedir licença com o seu currículo, com a sua qualificação e que sejam integradas, independente de quem elas sejam. Então, e esse caminho vai passar
pela garantia dos acessos. Então, as meninas trans, os meninos trans, as pessoas não binárias que não estão no mercado de trabalho, estudem, se qualifiquem. Não é uma história romântica, é uma história sempre com dor, mas a nossa dor é que nos transforma em pessoas melhores, que vai nos transformar em pessoas corajosas e dispostas a mudar o mundo. E as pessoas que estão dentro do mercado de trabalho, os líderes que estão nos escutando, prestem atenção nos seus liderados. Se você quer ter uma equipe melhor, significa olhar quem está fazendo o trabalho para você. O resultado não vem sem pessoas. A gente está num mundo que cada vez mais a gente fala em automação, mas o valor das pessoas é muito importante. A gente não faz equipe sem pessoas. Aí, quem me conhece sabe que eu tô fazendo aqui agora? Chorando. Mel, obrigado por representar a gente tão bem. Obrigada por ser essa voz tão potente. E mais do que isso, obrigada pelo seu tempo de estar aqui. Tomara que esse vídeo chegue a todas as pessoas que estão sofrendo essas microagressões no dia a dia hoje de trabalho e saibam que ouvindo todo o seu recado, dá para chegar lá. Então, aproveitem essa conexão. Eu vou ter que acabar porque realmente está difícil aqui. E eu acho que deve ter meia dúzia de amigos meus que está assistindo esse vídeo, está rachando o bico, demorou para chorar. E sim, demorou para chorar. Mel, obrigada, luz na sua jornada. E obrigada a todos vocês que ficaram aqui assistindo com a gente. No finalzinho tem o LinkedIn da Mel, segue lá. Vamos bombar esse perfil, porque mais pessoas do mundo têm que ter acesso à mensagem dessa pessoa linda. Obrigada por me dar um LinkedIn. Olha só, eu não tinha LinkedIn. Há poucos dias atrás, eu só fiz um LinkedIn por sua causa. Então, se alguém entrar e falar, gente, peraí, só tem nome. É por sua causa, né? Fiz um LinkedIn por você e sou eternamente grata, né? Uma das coisas que, enquanto pessoa trans, eu não tinha uma identidade, não tinha rede social, não tinha nada. Então, parabéns pelo canal de novo. Muito obrigada por esse espaço de fala, pela sua escuta qualificada, pela escuta dos seus telespectadores. Eu não sabia nem que estava ao vivo. Olha só que loucura, tô achando que ia editar. Não, vai editar, vai editar. Renanzinho tá aqui para fazer os trabalhos. Mas é que a pessoa chora, a pessoa tem esse problema. Obrigada. Parabéns. Eu acho que enquanto população preta, a gente precisa disso, a gente precisa de canais para falar entre nós, a gente precisa de canais pretos, a gente precisa do poder na nossa mão, a gente precisa do dinheiro transitando entre nós, isso é muito importante. Então, você fazendo este canal, mostrando possibilidades executivas de pessoas negras, é louvável e eu só posso te agradecer e te reverenciar. Uma pena que a gente está nesse momento que a gente não encontra ninguém, mas assim que terminar, eu quero te dar um beijo, um abraço e te agradecer por essa oportunidade. Muito obrigada. Amor, muito obrigada, gente. Agora eu vou chorar de verdade, então eu não vou pagar esse bico, não. Obrigada, Mel. Até a próxima, gente.